Semana passada eu falei sobre ambientes. Ambientes que importam. Amém? Diga comigo, ambientes são importantes. Diga, ambientes falam. Amém, irmãos? Ambiente é um lugar importante. O ambiente fala conosco. Você ao entrar nessa igreja, o ambiente dela fala com você. Ao entrar na tua casa, o ambiente da tua casa fala comigo. Ao entrar na minha casa, o ambiente da minha casa fala com você. Porque ambientes são importantes. Ambientes falam conosco. Ambientes importam. E nós batemos poderosamente aqui sobre a vida de Pedro, dizendo que o ambiente que Pedro preparou naquela fogueira, quando negou Jesus, foi um ambiente de morte, um ambiente de tristeza. Mas quando Jesus reencontrou Pedro naquela praia e os 12 naquela praia, Jesus trouxe um ambiente de vida. Pedro gerou um ambiente de morte negando Jesus, mas Jesus negou um ambiente de vida, reconciliando-se com Pedro e fazendo Pedro se reconciliar com ele. Quem lembra disso? Diga amém. Então ambientes importam, e nós terminamos o culto, fechamos o culto, falando em 2 Samuel 18:8, falando que um bosque, uma floresta matou mais pessoas do que as espadas dos guerreiros. E eu fechei a mensagem dizendo que ambientes são perigosos. Ambientes podem gerar vida ou ambientes podem nos matar. Foi o que nós lemos naquele texto de 2 Samuel 18. Uma floresta, um bosque, que matou mais homens de guerra do que as espadas dos guerreiros oponentes. Por que isso? Porque ambientes importam. Ambientes são importantes. Ambientes podem me matar ou ambientes podem me ressuscitar. Você está num ambiente de ressurreição hoje. Esse ambiente é um ambiente de vida. Se você entrou aqui morto em alguma área da sua vida, Deus está querendo lhe ressuscitar. A questão é, você precisa se disponibilizar. Porque nós podemos estar vivos fisicamente, mas mortos emocionalmente. Mortos espiritualmente, cabisbaixos, feridos, porque ou alguém nos feriu, ou nós ferimos alguém, e por ferir nos trancamos, nos escondemos, e estamos vivendo em ambientes de morte, ambientes de tristeza, ambientes de angústia, porque ambientes são importantes. E eu quero hoje ratificar a você aqui o texto, que é o texto do mês de junho, que é o Salmo 91, verso 7, ao qual, lá dentro do nosso pedido de oração, nosso projeto de vida do ano de 2026, que você tem na tua Bíblia, na tua casa, e a gente ensina você, e é importante, você sempre está lendo o teu projeto de vida e as 12 declarações do ano, para você trazer à memória o que Deus está querendo falar conosco. E o texto que nós estamos aí, que é o Salmo 91, verso 7, a palavra profética é: o inimigo cairá diante de mim, verei gigantes sendo derrotados pelo braço do Senhor. Nós veremos gigantes sendo derrotados pelo braço do Senhor, e os nossos inimigos caindo ao nosso lado. A Bíblia diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. A questão é, os inimigos cairão, uma quantidade à direita, outra quantidade à esquerda, mas quem que está inventando essa guerra? Sou eu? Ou é uma batalha, uma guerra a qual eu não inventei, mas eu estou enfrentando ela, e porque eu estou enfrentando esta batalha, eu não inventei esse ambiente, eu tenho direito à vitória. Sabe qual é o problema de ler o Salmo 91, verso 7, com brecha na vida? Cheio de pecado? É aquela pessoa que inventa ambientes de derrota e depois ora a Deus. Não, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas quem que inventou essa guerra? Quem que ficou atraindo esses demônios para a vida? Quem que ficou inventando inimigo para a própria vida? Se sou eu e você, a gente vai ter que enfrentar com a força do nosso braço, e nós estamos arrebentados. Agora, se eu, servindo a Jesus, tenho uma batalha nos ambientes onde eu trabalho, no ambiente onde eu vivo, na rua onde eu moro, alguma circunstância, uma batalha espiritual, circunstância de que onde outras pessoas tentam formatar o ambiente onde eu estou, aí eu tenho direito de tomar posse dessa palavra. Epa, calma aí. Eu sou filho de Deus, sou servo de Deus, e estou neste ambiente. 1000 cairão ao meu lado, 10.000
10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Por quê? Porque Satanás não tem direito legal de tocar na minha vida e nem na minha casa. Quem está entendendo esse texto agora? Então, para eu ter direito de declarar as minhas declarações de fé, eu não posso fazer os meus ambientes um ambiente de guerra, um ambiente de batalha, um ambiente de morte. Quando eu chego em um ambiente que tem batalhas, eu saio dali mais do que vencedor em Cristo Jesus e os inimigos caem. Por quê? Porque eu não fiquei inventando guerra. É a pessoa que começa a inventar briga dentro do casamento e depois quer fazer orações ungidas. É pessoas que no trabalho não cumpre horário, não faz o que tem que ser feito, desonra o patrão, desonra colegas, mas diz que é crente, queima o testemunho. Quando a pessoa diz assim, ó, eu não vou na igreja dessa pessoa, porque se for para ser crente igual ele, eu não vou. Então pessoas que levantam inimigos para si, eu e você temos que ser transformadores de ambiente, porque os ambientes importam, e é importante aonde eu estar, levar a presença do Jesus ao qual eu carrego para o ambiente. Porque aí pode se levantar 1.000 de um lado, 10.000 do outro, e eles cairão. Sabe por que eles cairão? Porque o Senhor está comigo. Quem está entendendo? Diga comigo mais uma vez: ambientes importam. Faça você o teu ambiente, irmãos. Ambientes importam, ambientes geram vida ou ambientes geram morte. Ambientes perigosos matam pessoas, ambientes perigosos matam relacionamentos, ambientes perigosos matam famílias, matam amigos, matam igrejas. Você foi ministrado a semana que passou sobre que os ambientes importam. O que você fez essa semana para os ambientes onde você vive melhorar? Você ouviu essa mensagem, ou presencialmente ou pela internet, se você não pode estar assistindo o culto ao vivo, como muitos estão agora. Qual que foi o teu posicionamento? Qual foi a linguagem que você carregou para dentro da sua casa? Qual foi a linguagem que você destilou dentro da tua empresa, no setor onde você trabalha? Você passou a discernir melhor o ambiente ao qual você está gerando? O que você falou do teu casamento essa semana? O que você falou dos teus filhos essa semana? O que você falou dos teus pais essa semana? O que você falou da tua igreja essa semana? O que você falou do teu irmão em Cristo? O que você falou do teu pastor? O que eu falei sobre as minhas ovelhas essa semana? Porque eu sou formador de ambientes. E quando eu sou ministrado, eu preciso colocar em prática o que eu fui ministrado. Por quê? Porque é quando eu pratico, quando eu luto contra o mundo espiritual, colocando em prática a palavra, é onde eu dissipo o Satanás e seus demônios, toda a obra do maligno, e tudo aquilo que se levanta contra mim tem que cair por terra. Por quê? Porque eu sou um formador de ambientes. Como que você formou o ambiente da tua casa, da tua família, da tua empresa, da tua igreja nessa semana? Ambientes são importantes, mas eles são perigosos. Eles podem gerar vida ou destruir amigos, relacionamentos, famílias, ministérios. Nós precisamos tomar posse, receber da graça de Deus, unção e sabedoria de Deus para colocar em prática. Diga comigo, colocar em prática nos ambientes aonde eu estou estabelecido. É você quem gera os ambientes onde você está. Você pode chegar em ambientes perigosos. Você pode chegar em ambientes inóspitos. Mas a diferença é que você serve ao Senhor. Não, pastor, eu trabalho lá com gente que serve a Jesus. Qual é o testemunho deles? Se não é bom, o teu tem que ser dobrado. Se o testemunho de um crente que trabalha junto com você não é um bom testemunho, o teu testemunho tem que ser em porção dobrada. Por quê? Para manter o seu e anular o maligno na boca dos outros que vão ver o mau testemunho na vida daquele pseudo-crente que está lá do teu lado. Agora que não seja eu e você aquele que dá o mau testemunho. Quando pessoas chegam perto de você, a tua palavra tem que edificar. Pessoas quando chegam perto de você, a tua palavra tem que alimentar. A tua palavra tem que ser bálsamo, é água para o sedento, alimento para o faminto, tem que ser cobertor para quem está com frio. Quem está entendendo?
As pessoas quando chegam perto de você, o problema é, tá frio, não sei o que, aconteceu outra coisa, eu vi no jornal, eu assisti lá no canal do fulano de tal, eu vi um podcast, não sei o que, meu Deus do céu, todo aquele negócio. Mas o Deus ao qual eu sirvo diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Eu resolvi, como diz Cláudio Duarte, não fazer parte dessa situação. Você precisa ser a boca que edifica. Ô pastor, uma hora que falou, até eu tomei com medo também, deu uma tremedeira. Vai com medo mesmo, irmão. Profetiza com medo mesmo. Porque para profetizar você não precisa ter coragem. Não precisa ter coragem. É corajoso para profetizar. Não, você só precisa ser um crente com entendimento. A coragem vai acrescentando a cada dia. Quanto mais você vai profetizando, a coragem vai aumentando. Porque você é o profeta de Deus sobre a tua vida e os ambientes onde você habita. Ambientes importam, ambientes falam. Nós precisamos entender que quando Deus nos unge para uma coisa, muitas vezes nós não vamos, a partir do momento que a gente é ungido, a gente já está pronto para fazer o que Deus nos mandou fazer. Quando Deus mandou Samuel na casa de Davi, Samuel foi lá e ungiu Davi. Davi não estava nem em casa, nem chamado para refeição de honra foi chamado. Ele foi esquecido, ele estava onde? Atrás das malhadas, ele estava lá cuidando das ovelhas, limpando cocô de animal. O pai dele não lembrou dele, os irmãos dele não quiseram saber da presença dele, mas o profeta sabia que faltava alguma coisa. Ele falou, tem mais algum? Falou, tem. O menino Davi, ele está no campo, manda chamar ele. Quando Davi entra, Deus fala com Samuel, ele unge ele é o rei de Israel. Samuel pega o óleo, vai lá e derrama o azeite sobre a cabeça do jovem Davi. A teologia diz que Davi tinha entre 12 e 15 anos de idade. Alguns dizem que ele tinha 20. É uma briga. Eu não quero saber se ele tinha 10, se ele tinha 12, se ele tinha 15, 18 ou 20. Eu quero saber de uma coisa, ele foi ungido. E quando ele foi ungido, ele recebeu a unção, ele recebeu. Só que sabe quanto tempo demorou para Davi passar a ser rei de uma parte do território de Israel? De 12 a 15 anos. Sabe quanto tempo demorou para ele ser rei de todo Israel, tanto do norte quanto do sul? De 22 a 25 anos. Então, irmãos, Deus nos unge. Deus nos capacita para algumas coisas que muitas vezes, no momento que eu estou recebendo daquela autoridade, daquela unção, eu não sei fazer o que é para fazer, mas eu preciso me capacitar para quando Deus me colocar nos ambientes onde Ele quer me colocar, eu esteja pronto. Sabe o que me ensina a vida de Davi? Essa unção sobre a vida de Davi, sabe o que ela me ensina? Presta atenção. O que me ensina é que Deus nos prepara dentro dos tempos para que quando Ele nos coloque em ambientes, em lugares extraordinários, a gente não chegue lá e queime o testemunho dele. A gente não chega em determinados ambientes, em determinados lugares, e a gente chega lá e não faz o que era para fazer. Deus estava preparando Davi por 12 a 15 anos para ele ser autoridade sobre um território de Israel. E preparou ele por mais 8 ou 10 anos para ele tomar posse de todo Israel. Porque Deus sabe que os ambientes são importantes. E um rei, ele formata a geografia do país onde ele vive. Você sabe por que nós, como nação, estamos vivendo muitas coisas que nós estamos vivendo? Porque nós temos alguém imposto como autoridade sobre nós, que tem uns céus sobre a cabeça dele, e os céus da cabeça dele é o que ele transfere para a nação. O ambiente do Brasil, ele fica mediante aos céus da autoridade que está estabelecido. Agora a pergunta que eu te faço, você é autoridade lá na tua casa, como é que estão os céus lá da tua casa? Você é autoridade no setor onde você trabalha, na máquina que você opera. Como que está aquele lugar? Porque você é autoridade. Se um presidente está lá representando uma nação,
fazendo coisa boa ou ruim, está queimando o nome por aí. Eu e você precisamos lutar dobrado para que a minha casa não tenha aqueles céus, porque Deus colocou a autoridade da minha casa sobre mim, não sobre o presidente da república. Deus colocou a autoridade da educação dos meus filhos sobre mim, e não sobre a professora da escola. Quem está entendendo? Diga, ambientes importam. Então o ambiente da minha casa tem que ser melhor do que o ambiente da escola. Porque se o ambiente da minha casa é curado, o ambiente da minha casa é liberto, quando meu filho vai para a faculdade, quando meu filho vai para a escola, quando meu filho vai para o quartel, ele chega lá, é ele quem faz o ambiente, não é o ambiente quem faz a mente dele. Aleluia! Irmãos, nós precisamos nos despertar como cristãos. Davi foi preparado para ser uma autoridade que representava a pessoa de Deus naquela época. Então nós precisamos entender que nós fazemos os nossos ambientes e Deus nos capacita para entrar em determinados ambientes. Tem ambientes que eu e você hoje queremos acessar, que Deus não nos permite acessar, porque não estamos prontos a acessar. Por mais que seja um bom sonho, Deus primeiro me prepara, te prepara. Você acha que Deus, quando levantou Noé para construir uma arca, Deus verdadeiramente precisava de 100 anos para construir uma arca? Você acha que Deus precisava de 100 anos para construir um grande barco, para colocar Noé, a família dele, toda aquela bicharada lá dentro? Você acha que Deus precisava de 100 anos para fazer o barco, irmãos? Precisava sim ou não? Deus não precisava, mas Deus precisou de 100 anos para preparar o Noé. Sabe por quê? Porque Deus não estava preparando Noé para fazer uma arca. Deus estava preparando Noé para remoldar um mundo que estava destruído agora. Porque ambientes importam. O ambiente da terra foi destruído. Noé estava dentro do grande barco, dentro daquela arca com a sua família, com a sua esposa, seus filhos, suas noras. Estava com todos aqueles animais ao qual ela preparou, eles prepararam. E quando a arca abriu-se a porta, porque ela foi selada por fora, quando eles desceram, o mundo estava lavado pelas águas. Não tinha vida mais. Deus queria que Noé preparasse agora aquele ambiente para que todos nós, depois dele, viéssemos a habitar. Porque ambientes importam. Foram 100 anos construindo um Noé e usando um Noé para construir uma arca. Irmãos, Deus não precisava do Noé para construir a arca. Deus poderia usar quem Ele quiser e quantas pessoas Ele quisesse, e no tempo, nos dias que Ele quisesse, no estalar de dedo, Deus poderia ter feito. Mas Deus estava trabalhando em Noé, porque o ambiente do Noé importava para Deus. Bata no teu peito aí com respeito e carinho com você mesmo. Diga assim: esse ambiente aqui importa. Esse ambiente aqui fala. Amém, irmãos? Amém. Quando fala de ambiente, a gente usa o termo e muitas vezes você só pensa que é um território feito por paredes. Ei, o maior território da terra sou eu e você. É por isso que o diabo luta tanto contra a minha alma e a tua alma, porque ele quer habitar dentro de nós e nos destruir. Mas o Espírito Santo nos tomou e habitou em nós, e aonde o Espírito Santo está, agora o ambiente muda. Eu fui moldado quando o Espírito Santo veio habitar na minha vida, transformado. Eu era um endemoniado, assassino, mau. Mas Jesus começou uma boa obra em mim e está trabalhando até hoje. Ele está fazendo até hoje. Mas eu já não sou mais o mesmo ambiente que eu era 22 anos atrás. O homem que eu sou hoje, eu não sou nem perto do que eu era, graças a Deus. Por quê? Porque o ambiente importa e o ambiente é transformado dia após dia. Porque Deus me ungiu há 22 anos atrás como filho, e nesses 22 anos Ele tem trabalhado, sabe por quê? Porque se Jesus não voltar, ou Ele não me levar daqui 50 anos, eu vou estar governando melhor, liderando melhor, ungindo, abençoando, habitando em lugares e fazendo a diferença. Porque primeiro Deus trabalha no meu ambiente, para que através do meu ambiente, e eu agora trabalhado por Deus, consiga alterar os ambientes aonde eu permaneço. Aleluia! Então Deus primeiro forma um Noé. E Noé era um cara que
quando você vai ler sobre a vida dele ali em Hebreus, o pregoeiro da justiça, você vê que Deus foi trabalhando com ele de tempo em tempo, ele era um homem excelente. Como é que você sabe disso, pastor? Ele não conseguiu trazer ninguém para a arca, como que não? Conseguiu trazer a própria esposa, os 3 filhos e as 3 noras, que tinham pai e mãe, mas ele influenciou essas jovens para o bem. Era um homem de testemunho, ao qual as noras olharam para ele e falaram: meu Deus, o senhor vive melhor que meu pai, o senhor vive melhor que a minha mãe. Esse homem ganhou as 3 noras para o Senhor. Esse homem ganhou os 3 filhos, os filhos que moravam com ele dentro de casa, e que viveram com ele 1 ano e pouco dentro da arca, porque a pessoa vê lá o desenho da criança, 40 dias e 40 noites, e acha que foi isso. Não, irmãos, a terra ficou cheia d'água por mais de 1 ano, 1 ano e pouquinho, até baixar a água. Ficaram lá dentro, com a família e com os animais. Eu tenho certeza que o maior problema de Noé não eram os animais. Quem tem família, diga aleluia. E quem tem cachorro, gato, periquito, papagaio, diga amém. Qual foi o dia que o teu cachorro te xingou? Ah, pastor, a ficha começou a cair agora. Diga comigo, ambientes importam. A guerra do Noé, irmão, da mulher do Noé. Qual que é o nome da mulher do Noé? Qual que é o nome da mulher do Noé, irmão? Qual que é o nome? Não sei, nem eu. Nem eu, nem ela. Não parece o nome dela. Eu não sei o nome dela. Eu sei que ela suportou esse marido. E esse marido suportou ela. Construindo uma arca por 100 anos. E Deus construindo um Noé. E o Noé formatando os ambientes. Fazendo que os ambientes, por mais trabalhoso que eram, por um ambiente por mais inóspito que era, por mais pesado que era o serviço, por mais que as pessoas ao redor chamavam de louco, doido, varrido, porque nunca tinham visto cair um pingo de garoa do céu. E esse homem teve que falar para o povo e para a família dele: ó, uma tal de chuva vai cair. Ô irmão, sabe, é uma tal de chuva. Você sabe o que é você ouvir um nome de uma pessoa que é um nome que não existe? Há 50 anos atrás não existia o nome pendrive. Oh my God. Acabou o inglês, pronto, já era, né? Só McDonald's agora. Você já imaginou um cara lá, 50 anos atrás? Seguinte, vai ter um material que eu vou guardar, o pendrive. Todo mundo é louco, é doido varrido. Vai pôr tudo dentro de um negocinho assim? Vocês vão pregar, vocês vão cantar, vocês vão falar, e vai ter milhares e milhares de horas, e eu vou guardar dentro de um dispositivozinho de plástico desse tamanho assim. Plástico? O que é plástico? O que é pendrive? Como assim? Como que você vai pegar a minha voz e vai enfiar dentro desse plástico? Porque, irmãos, existem palavras e situações que não existem. Noé viveu isso. Ele estava em um ambiente que não existia chuva. Diga comigo, ambientes importam. Ele estava num ambiente que não tinha chuva, mas Deus falou algo com ele: vai, faz o barco. Por quê? Porque vai cair uma grande chuva. Mas não teve nem pequena, nem média chuva. Ele falou: vai cair uma tal de grande chuva. Eu não sei nem o que é grande, nem o que é chuva. Eu sei que vai cair. E Deus mandou fazer. E Deus está fazendo em mim. Deus está me preparando para eu não me afogar. Por quê? Porque quem não se prepara morre afogado, irmão, nos ambientes. Quem não se prepara, quando a chuva vem, não está guardado pelo Senhor, vai morrer. Tem gente morrendo em ambiente, sabe por quê? Porque não está preparado para o ambiente. Nós precisamos nos preparar e deixar Deus nos preparar para coisas, irmãos. Deus preparou aquele homem consolidou a esposa consolidou ele, consolidou os filhos, as noras, eles foram consolidados, eles tinham defeito, eles tinham guerra, eles tinham batalha, eles tinham problema, eles tinham tudo, e a Bíblia não nos engana em nada. Mas uma coisa é certa: Deus preparou aquele homem e a sua família para organizar um ambiente que não tinha mais vida, a não ser eles. Porque Deus sabia que os ambientes importavam.
A terra no início era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E depois que o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas, Deus começou a dar ordem. E houve separação da massa seca da massa molhada. E todo aquele negócio que você sabe em Gênesis, maravilhoso. Deus foi separando. Não tinha forma, era vazio. Depois tinha forma e tinha vida. Mas o pecado traz destruição. O ambiente foi destruído, o ambiente foi corrompido, e alguém tinha que mudar a história do ambiente. A pergunta que eu faço para você mais uma vez: o que tem tentado corromper a tua vida, a tua casa, a tua mente e o teu coração? Porque você é um ambiente importante. Você é um ambiente importante desta mensagem. Deus quer habitar dentro de mim, dentro de você, e quer permanecer fazendo em mim e em você a nossa arca bem montada, irmãos. Nós somos a arca de Deus hoje. A arca que foi montada para suprir ali a necessidade de Noé, sua família e os animais. Depois lá no tabernáculo tinha uma arca também, a arca da aliança, onde Deus habitava dentro daquela arca a sua presença. E hoje eu e você somos essa arca. Eu e você somos esse tabernáculo, onde agora o Espírito de Deus habita em nós. E trabalhando em nós, porque Ele sabe que nós somos o ambiente dele, Ele sabe que nós somos importantes. Não tem ninguém mais importante do que eu e você nessa terra, irmãos. Somos únicos, temos uma identidade, uma digital. Deus nos formou com uma identidade pessoal. Ele te chama pelo teu nome. Ele aprimora você. Ambiente de luta, de batalha, de guerra, de morte, não interessa. Aonde Deus primeiro faz em mim para depois fazer através de mim. Deus quer fazer em mim e você para depois fazer através de mim e de você. Tem pessoas que estão dentro das igrejas e se acham importantes porque fazem alguma coisa. Fazer alguma coisa na igreja é consequência de quem você é. Se você não se sentir importante por quem você é, vai durar pouco tempo o que você faz. Porque fazer sem se sentir importante cansa. E tem gente aqui que já foi de outro ministério e diz assim: pastor, lá na outra igreja eu já fiz muita coisa, lá no outro lugar eu já trabalhei muito. Trabalhou para quem? Trabalhou como? É a pergunta que eu te faço. Para quem que você fez? E como você fazia? Quanto de Bíblia você lia enquanto você fazia? Quanto você jejuava enquanto você fazia? Porque se você construir uma arca para você, é nela que você vai morrer. Mas se você construir uma arca para Deus, Deus vai usar ela para salvar você, a tua casa, a tua família, e através de você, através daquele momento quando você sai da arca, todo o território onde você pisar, Ele vai te usar para santificar. Então não é o tanto que você faz que me vislumbra. O meu desejo como pastor é saber como você é, como você está. Se a tua casa está bem, se o teu casamento está bem, se você como pessoa está bem. Quando eu mando uma mensagem perguntando para você: estou com saudade de você, eu não sou hipócrita, eu estou mesmo, eu sou teu pastor, eu zelo pela tua alma, eu cuido e eu respondo diante de Deus pela tua vida. Eu sei quem eu sou, eu sei para que Cristo me chamou, eu sei quanto vale a tua alma valeu a morte do meu Cristo na cruz, assim como foi a minha também. Porque ambientes importam, e você é o ambiente mais importante desse ambiente aqui. A luta do maligno não é com paredes, é com pessoas. Ele quer que a gente esteja mal, esteja triste, cabisbaixo, que a gente não saiba quem a gente é, que a gente reclame daquilo que hoje a gente tem. Porque até ontem a gente não tinha nada, hoje a gente reclama do que tem. Até ontem a gente andava de a pé, hoje Deus nos deu carro, a gente reclama do preço da gasolina. Diga aleluia. Isso, para me animar. Antes eu não tinha onde morar, hoje eu reclamo da quantidade de peça que eu tenho que limpar da minha casa. Que reclamação boa, né, irmãos? Antes não tinha o que comer, hoje reclama porque depois que comeu tem louça para lavar. Ah, Jesus, me acuda. Diga obrigado, Jesus. Eu estou entendendo.
que ambientes são importantes. Por favor, não espere perder o que você tem para valorizar o que um dia Deus já te deu. Tem gente esperando perder o casamento para valorizar. Tem gente esperando perder a presença de Deus para depois valorizar. Que história é essa, irmãos? Valorize a igreja que Deus te colocou. Valorize a palavra que você recebe aqui. Porque tem gente que gosta de água rala, choca, água com açúcar. Mas se você gosta de filé, se você gosta de alimento, você está no lugar certo. Esse lugar aqui não foi feito para ficar dando água com açúcar para quando você está nervoso. Esse lugar aqui foi feito por Deus, para tratar, curar, libertar, alimentar e te enviar como um ambiente curado para curar outros ambientes. Ah, pastor, mas essa palavra é só o começo. Valorize a tua casa. Valorize a comida que você come. Valorize o carro que você tem. Valorize a tua empresa. Valorize a tua esposa. Valorize o teu marido. Valorize os teus filhos. Eles são ambientes que Deus não troca por nada. Deus colocou nas minhas mãos o ambiente chamado casamento, minha esposa, meus filhos, na minha casa para ser sacerdote. Deus colocou uma igreja, não apenas um templo, pessoas para eu cuidar. Irmão, é uma responsabilidade muito grande, porque ambientes são importantes, ambientes falam. Nós temos que valorizar os ambientes ao qual Deus nos colocou. Gênesis capítulo 2. Joga no telão para nós. Gênesis capítulo de número 2. Verso 8. Diz o seguinte para nós: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Diga comigo, diga bem alto comigo o que está escrito nesse texto: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Tem pessoa que a vida toda achou que o nome do jardim era Éden. E tem gente me ouvindo aqui agora que acha, até agora que era. Pastor, o nome do jardim não era Éden? Não. Está escrito. E plantou o Senhor Deus um jardim. Aonde que Deus plantou o jardim? E plantou o Senhor Deus no... Diga ambientes. Importa. E lê a Bíblia também. Ô pastor, eu leio, mas eu só não li assim no Éden. Para mim era o jardim do Éden. E não que não seja o jardim do Éden. Para frente vai chamar jardim do Éden. Mas por que vai chamar jardim do Éden para frente? Porque depois que eu sei que o jardim está no Éden, eu sei que agora ele é do Éden. Quem está entendendo? E o hebraico nos dá essa permissão. Ele tira algumas coisinhas depois que ele já formatou a mente do ser humano, a mente do homem. Já entendemos. É o templo de Jerusalém. O templo está em Jerusalém. Amém? Mas a partir do momento que o templo está em Jerusalém, agora ele é o templo de... Então o jardim, ele é no Éden. Diga comigo, Éden. Amém. O Éden é um ambiente. E um jardim foi plantado no Éden. Você tem a tua casa e você pode fazer um jardim lá no território da tua casa. Deus sabia o que ele queria fazer.
Deus primeiro fazia todas as coisas para depois colocar o homem dentro daquilo que tudo ele fez. Deus não disse assim, vou fazer o homem e deixar ele pairando aqui e agora desesperadamente não sabendo o que fazer, aonde pôr, agora eu vou lá fazer o Éden, e agora eu vou fazer o jardim, e agora eu vou colocar os luzeiros, agora eu vou fazer a lua, o sol, as estrelas. Não, irmãos, a cada dia Deus foi fazendo uma coisa. E no sexto dia, Deus criou o homem. Deus foi e criou. Quando Ele criou, Ele estabeleceu. E Ele, antes dele estabelecer, Ele fez ali para nós, para mim, para você, para todos nós, Ele plantou um jardim no Éden. Porque Ele sabia que ambientes eram importantes. Mas o que eu mais amo de ler aqui é que Éden, o significado de Éden na raiz etimológica da palavra é ordem. Diga ordem. E quando essa raiz etimológica da palavra ela vai sendo destrinchada, um dos significados é prazer, delícia, deleite. Porque, irmãos, ninguém tem prazer, ninguém sente a delícia e o deleite de estar em um lugar em desordem. Quando você chega lá na tua casa, tem um monte de louça para lavar na panela. Nossa, que deleite. É assim? Casa toda suja, calçada, aquele negócio, roupa para lavar, aquele negócio. Tem um prazer, assim, uma delícia. Mas quando você coloca a casa em ordem, como é que fica? É um deleite, irmão. Oh, delícia, maravilha. Só... a cama assim com o lençolzinho esticadinho, irmão. Aquela fronha nova, cheirando aquele dove. Aleluia. É bom, não é? Porque ambientes com ordem geram prazer. Ambientes com ordem geram delícias, geram deleites. E Éden é a fonte de prazer que nutre a vida para o jardim. Diga comigo, o Éden é que supre o jardim. O Éden é o território, é a geografia. O jardim foi algo que Deus plantou dentro desse ambiente, dentro desse território, dentro dessa geografia. Era o Éden que banhava o jardim. Era o Éden que derramava água sobre o jardim. Era o Éden que regava o jardim. Éden é essa fonte. Olha o que diz ali para nós. O verso 10, olha que coisa linda, o texto, Gênesis 2:10, e saía, preste atenção, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Diga, o rio é do Éden, o jardim é recompensado pelo Éden. É o Éden que alimenta o jardim. É o Éden que rega o jardim. É o Éden que derrama o melhor para o jardim. É o Éden que cuida do jardim. Saiu o rio do Éden para regar o jardim. Então eu aprendo aqui 2 coisas específicas. Primeiro, o Éden é um lugar que é a fonte de prazer e delícias para o jardim. Segunda coisa, o jardim, o Éden, é do Éden que sai o rio da fonte que alimenta o jardim. Diga comigo, o Éden é a fonte. Diga, o Éden é o rio. Diga, o Éden é o lugar que gera o prazer e as delícias. Então tudo sai do Éden, irmãos. A gente fica focado no jardim. Deus criou o homem e depois de ter criado o homem, o estabeleceu no jardim. E após ter o estabelecido no jardim, deu um sono ao homem, tirou do homem, partiu do homem, tirou dele a Eva e colocou o casal no jardim. Mas o que alimenta o jardim é o Éden. O Éden é um território que Deus estabeleceu. O jardim é um território que Deus estabeleceu dentro da geografia dele. E olha que coisa maravilhosa. Deus é o nosso Éden. Diga, Deus é o nosso Éden. Pois somente Ele, irmãos, é a fonte da nossa vida e a fonte do nosso prazer.
jardim, sim ou não? Mas o problema não foi perder o jardim. A Bíblia diz para nós, no livro de Gênesis capítulo 3, qual foi o maior problema de Adão e Eva. O maior problema de Adão e Eva não foi perder o jardim. O maior problema de Adão e Eva foi perder a presença. Diga, o problema de Adão, o problema de Eva, não era perder o jardim, era perder a presença. Por quê, irmãos? Porque o Éden é o ambiente. Deus é o ambiente, Deus é o nosso Éden, Ele é o nosso supridor, Ele é a presença que nós não podemos deixar de desejar esta presença. Tem gente lutando pelo jardim, tem gente lutando por um território físico, enquanto que nós não podemos deixar de desejar é a presença, irmãos. E o próprio Deus diz na palavra que Ele é o nosso Éden. O ser humano não perdeu meramente o jardim, o ser humano perdeu o próprio Deus. O que Adão e Eva perderam não foi o jardim, foi a presença. Onde estamos, Ele transforma os ambientes pela sua presença em nós. Pastor, onde está escrito isso? Salmo 36. Vamos ler o Salmo? Salmo de número 36. Coloca no telão para nós. Salmos de número 36, verso 8 e o verso 9. Salmo 36, verso 8 e verso 9. Fartar-se de abundância da tua casa, e nas torrentes das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti estás, está falando da pessoa de Deus, pois em ti estás o manancial da vida, na tua luz vemos luz. Diga, a luz da vida, o manancial da vida, a água da vida, a fonte da vida está em Deus. Quando nós lutamos pelo jardim e esquecemos da fonte, nós vamos perder o jardim e perder a fonte. Tem muita gente lutando pela sua família, pela sua casa, pelo seu ministério, pelo seu chamado, pelos seus dons, pelos seus talentos, e esquecendo de se agarrar à fonte. Quem perde a fonte, perde o jardim. Por quê? Porque Deus é a fonte que alimenta o jardim. Deus é o próprio Éden. Tem pessoas hoje procurando o Éden. Aonde está o Éden na geografia do território de toda a terra? Ah, está aqui. É aqui nesse território aqui do Iraque. É nesse território aqui, perto do rio X, do rio Y. Ei, eu quero dizer para mim e para você entender. O Éden não é um território físico. O Éden é a pessoa de Deus. O Éden é a nossa geografia. O Éden é o nosso território, aonde nós devemos habitar, aonde Deus planta a minha casa como jardim de Deus, o meu casamento como jardim de Deus, a minha pessoa como jardim de Deus, habitando no território chamado Éden. Deus é o meu prazer. Salmo 16, verso 11, também vai dizer algo interessante para nós. Salmos de número 16, versículo 11. Diz o seguinte para nós: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Diga comigo, delícias, alegria. É isso, irmãos. Éden significa delícias, Éden significa prazer, Éden significa deleite. O texto está dizendo para nós: tu me farás ver o caminho da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra, na tua mão forte, há delícias para a eternidade. Deus é o nosso Éden. Ele é o eterno Deus. É nele que nós vamos nos deliciar por toda a eternidade. Ele é o nosso prazer, Ele é a nossa ordem, Ele é o nosso deleite, Ele é a nossa segurança. E eu fecho aqui, Apocalipse capítulo 22, agora vamos lá para o finalzinho da Bíblia.
Apocalipse, de número 22. Então me mostrou, presta atenção, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Diga o rio, diga a fonte, sai do trono de Deus. Diga o rio da vida, o rio que rega. Diga o rio que rega o jardim, sai de Jesus, o Cordeiro de Deus. Você quer ter vida no teu jardim? Você quer ter vida na tua casa? Você quer ter vida no teu corpo físico, emocional, espiritual? Então, você precisa receber da água, das delícias da vida que sai de Deus, do próprio Éden, do trono de Deus, do próprio Cordeiro de Deus. É dele que sai a água que rega o jardim da nossa vida. É dele que sai o rio que nos rega para ter uma vida deliciosa, deleitosa, prazerosa, uma vida com ordem, com decência. Senão, irmãos, sem Deus, eu vou ficar lutando para voltar para um jardim físico, porque o pecado me tira da presença de Deus e me tira do jardim. Tem pessoas vivendo nos abrolhos, vivendo nos espinhos, vivendo no deserto e almejando voltar para o jardim na força do braço. Ei, eu quero dizer algo a você. Você não volta para a presença de Deus na força do teu braço. Você volta para a presença de Deus com arrependimento. Diga comigo, arrependimento transforma ambientes. Diga comigo mais uma vez, arrependimento transforma ambientes. É o nosso arrependimento, irmão, que transforma os ambientes aonde nós queremos viver, ou voltar a viver, na presença de Jesus, na presença do Todo-Poderoso. Se coloque de pé. Diga comigo, ambientes importam. Ambientes falam. Deus é o lugar da nossa habitação, irmãos. Deus é o nosso Éden. Deus é a nossa segurança. Deus é a nossa ordem. Deus é o nosso prazer. Deus é o nosso deleite. Porque é dele que flui a fonte do rio da água da vida. É dele que flui o rio da água da vida. Essa água que eu e você temos a possibilidade de beber e termos a vida eterna. Não tem vida eterna sem o rio da água da vida. O que nós acabamos de ler aqui nos Salmos, ele é o caminho. Quem que é o caminho, irmãos? Jesus! Jesus é o caminho, irmãos. É o caminho que nos leva às delícias eternas. Jesus é o caminho, Jesus é a fonte, Jesus é o rio. Diga comigo, Jesus é o meu Éden. Diga, eu sou jardim de Deus. Jardim regado, irmãos. A Bíblia diz para nós, para os casados em Eclesiastes, fomos ministrados aqui na sexta-feira: deleita-te no teu jardim. Que o teu casamento, a tua esposa, seja um jardim fechado, que ninguém tem acesso, só você. Ei, teu casamento é um jardim. Se o teu casamento é um jardim, teu casamento precisa ser regado pelo Éden de Deus. O próprio Deus, o rio dele, a fonte dele precisa jorrar dentro do jardim da tua vida. Você não sustenta casamento na força do braço. Você sustenta casamento com o Éden. Você sustenta o teu casamento com o próprio Deus. É Ele quem te sustenta, é Ele quem sustenta a tua casa. Quem está entendendo essa mensagem? Apocalipse, capítulo de número 2, versos do 12 ao verso 17, vai falar de uma igreja para nós. Vai falar de uma igreja chamada Pérgamo. Diga comigo, Pérgamo. Essa igreja estava estabelecida em um lugar muito terrível. A Bíblia diz para nós, em Apocalipse, joga na tela para nós, 2, do
12 ao 17, eu estou narrando o texto aqui, vai passando aí atrás, que eu tenho ele na minha cabeça. Vai falar para nós que essa igreja chamada Pérgamo estava estabelecido em um lugar, em um território, aonde o trono de Satanás era estabelecido, aonde um trono, um edifício alto, gigantesco, feito em mármore cru, construído à mão, foi construído para Zeus, um pseudo-deus, que queria ter o nome e o poder de Deus, mas era apenas uma imagem de escultura e um templo feito por mãos humanas, feito de mármore cru, à mão. E Deus disse em Apocalipse que aquela terra, aquele lugar, aquele território era um território chamado de trono de Satanás. E Deus disse: eu vou estabelecer uma igreja neste lugar, e o nome dessa igreja vai ser Pérgamo. Essa igreja teve problemas, teve frieza, teve problema com o pecado. Deus chamou a atenção dela, mas Deus estabeleceu uma igreja em um território, em uma geografia, em um ambiente importante, um ambiente terrível, mas importante. Talvez você diga assim: poxa pastor, o senhor está pregando essa palavra aí, o senhor não sabe como que é o peso lá no meu trabalho, o senhor não sabe como que é a guerra lá na rua onde eu moro, o senhor não sabe como que é terrível meu casamento, minha casa, eu moro com os meus pais, eu moro de aluguel, eu moro de favor, o senhor não sabe como que é aquele território. Ei, eu quero te dar uma palavra poderosa essa noite. Aquele lugar lá não tem esse nome, chamado lugar, o trono de Satanás. Pode ser ruim, pode ser terrível, pode ser uma batalha, mas Deus se estabelece como igreja em ambientes que parecem terríveis, ambientes de morte, ambientes que são de lutas, de batalhas, mas se Ele é a tua fonte, se é Ele quem rega em você, se é Ele quem te sacia, se é Ele quem é o teu deleite, você, como um jardim de Deus, aonde chegar, você vai florescer, aonde você chegar, você vai frutificar, aonde você chegar, você vai transformar ambientes, porque a igreja de Pérgamo transformou aquele lugar, e o trono de Satanás caiu, o trono de Satanás caiu, a idolatria caiu, a mentira caiu, a prostituição caiu, mas a igreja permanece viva, a igreja permanece até hoje, a igreja de Pérgamo ainda vive, a igreja de Pérgamo ainda prega, a igreja de Pérgamo passa luta, passa batalha, mas não se corrompe, não se corrompe com os ambientes. A igreja sabe que ambientes importam, a igreja sabe que ambientes falam, mas a igreja sabe que ela é o jardim de Deus, e quem rega ela é o próprio Éden, é a fonte é o nosso Deus. A fonte de Deus quer regar a tua vida hoje, a fonte de Deus quer regar a tua casa hoje, a fonte de Deus está regando o jardim da tua casa, o jardim da tua família, o jardim da tua rua, o jardim do teu carro, o jardim do teu trabalho, porque você é um território importante, você é uma geografia importante, você é um ambiente importante, você é importante para Deus. Ele se importa com você, Ele se importa com a sua vida, Ele se importa com a sua saúde física, Ele se importa com a sua saúde emocional, Ele se importa com a tua saúde espiritual. Ele sabe que você veio aqui esta noite, sabe por quê? Porque foi Ele quem te trouxe, foi Ele quem te atraiu, não foi a força do teu braço, não foi a força do teu braço, porque a força das pernas e dos braços não nos fazem voltar para o jardim, porque tem um anjo no jardim com uma espada flamejante guardando o jardim. Existem anjos que guardam o jardim de Deus, mas quando Deus nos atrai para a presença dEle, é Ele quem nos traz com os seus braços de amor. Não fui eu quem aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou, porque eu não valia nada, mas Ele olhou para mim e falou: eu amo você. Assim como Jesus olhou para cada um de nós aqui, Ele olhou para mim, Ele olhou para você, Ele olhou para nós, Ele falou: eu amo você. Eu amo você, homem, eu amo você, mulher, eu amo você, jovem, eu amo você, criança. Jesus nos amou primeiro, irmãos. Ele nos amou porque Ele quer restaurar o nosso jardim, e Ele quer nos
presença dele. O único lugar que um homem pecador, uma mulher pecadora, tem direito a voltar a beber da água da vida é na presença de Jesus, porque Ele é a fonte da água da vida. Adão pecou, Eva pecou, destituídos foram do Éden e do jardim. Mas Jesus foi o último Adão, e Ele veio restituir tudo aquilo que Adão perdeu. Jesus veio restituir o meu jardim e o teu jardim. Jesus veio restituir a minha casa e a tua casa. Jesus veio restituir a minha salvação e a tua salvação. Por isso nós estamos aqui em uma noite de Santa Ceia. Sabe por quê? Porque Jesus morreu a minha morte. Ele derramou o seu sangue no meu lugar, para que eu pudesse viver com Ele eternamente e não precisasse mais derramar o meu sangue. Eu não preciso subir escadarias de joelhos, eu não preciso chicotear as minhas costas, eu não preciso fazer sacrifícios humanos, eu só preciso abrir os meus braços, levantar as minhas mãos e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Jesus, muda a minha história. E Jesus vem, Jesus nos pega pela mão, Jesus nos pega no colo, Jesus restitui aquilo que foi roubado. Ele fez assim com Pedro, Ele faz assim comigo, Ele faz assim com você. Ele nos restaura, Ele nos restitui. Ele entregou um pão, Ele se entregou como um pão, Ele se entregou como um cálice espremido, Ele se entregou na cruz. A cruz está vazia, a cruz está vazia. Jesus vive, Ele morreu a minha morte, mas Ele ressuscitou, para que junto com Ele todos nós pudéssemos ressuscitar também. A restituição do jardim e do Éden, a restituição do ambiente, a restituição da minha e da tua geografia. Quem crê recebe essa palavra, diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia, diga eu recebo, diga eu recebo, Senhor. Aleluia. Ele está aqui, Ele está aqui. O rio da água da vida está aqui. Ele corre nesse lugar, Ele jorra sobre nós, Ele restaura, Ele restaura, Ele restaura, Ele redime, Ele restitui. Os obreiros podem pegar o pão e o cálice e trazer à frente, por favor. Os obreiros que já estão anunciados podem pegar o cálice e tragam à frente. Ei, preste atenção. Hoje é noite de Santa Ceia. Avalie se o homem é si mesmo. Se avalie. Mas não saia daqui como você chegou. Não saia daqui como você entrou. Saia daqui hoje perseverante. Saia daqui hoje vivo, alegre, contente, sabendo: Ele, o que me alimenta é a fonte da água da vida, é o próprio Deus que me alimenta, através da pessoa de Jesus. Cada Santa Ceia, irmãos, é uma oportunidade de se alimentar de Jesus. Cada Santa Ceia é uma oportunidade de beber de Jesus. Comer do pão e beber do cálice. Comer do pão e beber do cálice. É essa fonte, é esse rio que jorra para mim e para você, que nos dá a oportunidade, como igreja. Nós não podemos nunca pensar em faltar um culto de Santa Ceia. Culto nenhum, na verdade. Mas o de Santa Ceia, irmãos, é o ápice do cristianismo. É o símbolo mais extraordinário que Deus deixou para nós. Olharmos para o pedaço de pão, olharmos para o cálice de suco de uva e dizer: o meu Cristo foi unido no meu lugar. Eu não preciso ser unido mais. A minha casa não precisa ser unida mais. O meu casamento não precisa ser unido mais. A minha juventude não precisa ser unida mais. Eu não preciso mais me corromper, me autodestruir, usar qualquer tipo de coisa para trazer alegria que nunca traz, beber qualquer coisa que não traz alegria nenhuma, ir em ambientes que não trazem alegria nenhuma, tentando restituir um jardim que somente Jesus restitui.
de Jesus. Nós somos o resultado do sacrifício de Jesus. Toda a Santa Ceia, Jesus olhando nas suas igrejas e dizendo: valeu a pena, valeu a pena. Eles continuam trazendo à memória aquilo que lhes dá esperança. Eles comem do corpo e do sangue, trazendo a memória, trazendo a memória, trazendo a memória, dizendo: ei, esse ambiente aqui importa, importa para Deus. O meu coração é um ambiente que importa, a minha mente é um ambiente que importa, os meus lábios, os meus olhos, os meus ouvidos, minhas mãos, meus pés são ambientes que importam. E eu comer do pão e beber do cálice, irmãos, a gente está dizendo no mundo espiritual: Satanás, você perdeu mais uma vez. Você sabe por que a igreja evangélica não faz o sinal da cruz? Você sabe por quê? Porque toda vez que alguém faz um sinal da cruz, está crucificando Jesus de novo. E o meu Cristo não está mais crucificado, Ele vive. E porque Ele vive, porque Ele está vivo, eu não prego de novo. Sou eu agora que estou pregado. Eu prego ali as minhas vontades, eu prego ali os meus desejos, eu prego ali a minha carne. Para quê? Para que toda a Santa Ceia eu possa comer do pão e beber do cálice, mesmo sabendo que eu não sou perfeito, que eu luto contra o pecado dia e noite, mas eu sei que tem um Cristo que me santifica, e eu não tenho mais prazer pelo pecado, eu tenho prazer pela fonte agora. Eu tenho prazer pelo rio que flui do Éden. Eu tenho prazer pela ordem, ordem emocional, ordem espiritual, ordem física. Eu peço para Jesus todo dia: Senhor, coloca a casa em ordem. Coloca a casa no Éden. Quem está entendendo? Senhor, coloca a casa no Éden. Põe de novo, Senhor. Põe em ordem. Põe em ordem meus pensamentos, Senhor. Põe em ordem meus desejos. Põe em ordem minhas vontades, Senhor. Porque sem ti eu vou fazer loucura, sem ti eu vou pecar, sem ti eu vou ter prazer pelo mundo, mas contigo eu posso todas as coisas. Porque tudo eu posso no Senhor que me fortalece. O Senhor é o meu Éden, o Senhor é a minha ordem, o Senhor é a minha segurança. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, apresente a tua vida diante de Deus, se arrependa diante do Senhor, se humilhe diante dele e diga para ele: Senhor, eu quero beber da fonte. Senhor, eu quero beber da fonte. Senhor, eu quero beber da fonte. Sim, 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 Senhor, eu quero beber das tuas águas, Senhor. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Eu quero beber, eu quero me saciar.
Obrigado pelo teu corpo, obrigado pelo teu suco que é derramado por nós e por amor de nós. Santifica este pão, santifica este cálice. E o teu povo agora, ao pegar do pão e ao tomar do cálice, Senhor, sejam transformados pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. E assim eu abençoe este momento. Pode sair a servir o cálice e servir o pão. Espere para todos comermos juntos. Pegue do pão, pegue do cálice. Avalie-se. Você está diante da fonte. Você está diante do Éden, um Deus de ordem. Um Deus que coloca tudo em ordem. Peça a Ele: Senhor, coloque em ordem a minha vida. Coloque em ordem a minha casa. Coloque em ordem a minha família. Coloque em ordem minhas finanças. Me santifica. Se você tem sido infiel ao Senhor, se aprume, se ajeite nele, se arrume nele, se abrace nele. É dele que vem a cura, é dele que vem o perdão. Mas a partir do momento que Jesus nos perdoa, Ele diz: vá e não peques mais. Jesus é um Deus de perdão. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é o Deus que perdoa. Ele é o Deus que enche mais dele, para que menos de nós apareça e mais dele apareça. Ele é o Deus que nos dá vida, vida em abundância. Ele é o Deus que se entregou por amor de nós. Ele morreu a nossa morte, mas Ele ressuscitou para que junto com Ele pudéssemos ressuscitar também. E Ele está vivo, Ele vive. Ele vive. Jesus vive. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele vive eternamente. Vamos adorar. Pegue o pão, pegue o cálice. Levante ao céu. Aleluia. Aleluia. Você que pegou do pão e do cálice, continue adorando esse dia. Com o pão levantado e com o cálice levantado, faça uma oração sincera diante do Senhor. Agradeça a Ele. Diga a Ele: obrigado, Jesus, por ter morrido a minha morte. Obrigado por mais uma chance. Obrigado por mais uma oportunidade. Obrigado por mais uma ceia. Obrigado por mais um culto. Obrigado por mais um perdão. Obrigado por mais uma cura. Obrigado por mais um nível de libertação, de transformação. Obrigado, Jesus. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele.
curados, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Damos uma ordem a toda doença, enfermidade e demônios que batam em retirada dos nossos ambientes, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família e onde o Senhor nos estabelece. Eu declaro a vida de Deus neste lugar. Eu declaro a vida de Deus sobre a tua vida. Você é o jardim do Senhor. Ele é o nosso Éden. Ele é a nossa ordem. E Ele coloca tudo em ordem hoje, em nome de Jesus. Pode comer do pão e pode beber do cálice, em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice. Você pode adorar ao Senhor Jesus. Você pode adorar a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore, 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 adore a Ele. Se expresse nas suas mãos, nas suas voz. Se expresse, seja livre, seja livre. Para a liberdade de Cristo do Evangelho, para a liberdade de Cristo do Evangelho. Aleluia. Você pode dar um grito de júbilo na paz ao Senhor Jesus. Você pode dar um grito de júbilo. Aleluia! Ao Senhor seja glória. Ao Senhor seja glória. Ao Senhor seja glória. Te amamos, te amamos, te amamos, te seja batizado no Espírito Santo, seja renovado no Espírito, seja cheio do Espírito Santo. Deus que salva, Deus que perdoa, Deus que cura, e Deus que batiza no Espírito Santo. É Jesus e Ele está aqui, Ele está aqui. Aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga o Cordeiro venceu. Diga mais do Senhor e menos de mim. Mais da sua vontade, Senhor, e menos da minha vontade. Diga ambientes falam, ambientes importam. Diga eu sou o ambiente de Deus. Diga Jesus é a minha fonte. Ele é o meu Éden. Ele é a minha ordem, o meu prazer, o meu deleite, a minha delícia. Diga eu sou de Jesus e Ele é meu. Você crê nisso? Dê um aplauso ao Espírito Santo.